Que tal entender como o racismo estrutural está amplamente ligado a algumas leis que foram criadas e aprovadas ao longo da história e que vieram assim prejudicar o povo preto? Vai fazer entender também qual é essa relação dessas leis com a necessidade das cotas raciais nas universidades e outras cotas em concursos públicos que as pessoas no dia a dia estão colocando isso como uma condição cognitiva do negro. O negro ele não é inferior a nenhuma outra raça por uma questão cognitiva. Mas ao longo da história, algumas leis, como eu já falei, eles levam à necessidade da equiparação social. Em 1824, com a primeira Constituição brasileira, a lei determinava que todo cidadão tinha um direito à educação. Mas olha que engraçado, os negros foram proibidos de estudar, pois não eram considerados cidadãos. Em 1831, a Lei Feijó, ela determinava que estava proibido o tráfico de escravizados para o Brasil. Mas esse mesmo governo que proibiu o tráfico de escravizados, ele não fiscalizava, não tinha nenhuma fiscalização e não cumpria assim o seu papel fiscal, fazendo com isso fosse livre e tivesse a continuidade do tráfico de escravizados. Essa lei ela foi conhecida durante muito tempo com a Lei para Inglês Ver. Em 1834, no primeiro ato adicional da Constituição Brasileira, continuava proibido no primeiro ato adicional, continuava proibindo que todas as pessoas da raça negra não tinham acesso à educação, estavam proibidos. Em 1850, na Lei de Terras, o Brasil continuava proibindo que pessoas pretas comprassem terras. Aí, em 1871, com a Lei do Ventre Livre, existia uma prerrogativa na lei que dizia que as crianças, ao chegar a 8 anos de idade, os senhores de engenho tinham o direito de receber uma indenização por essa liberdade ou ficar com essas crianças até completar 21 anos. Quer dizer, a Lei do Ventre Livre, mas quem decidia se essas crianças seriam liberadas mediante ao pagamento de indenização pelo governo ou chegaria até os 21 anos continuando sendo escravizado, eram os senhores de engenho. E em 1885, a lei do sexagenário ela não era para libertar os escravos aos 60 anos. Tinha uma outra prerrogativa que a lei determinava que aos 60 anos eles ainda precisavam trabalhar mais 3 anos como forma de indenização aos seus donos, ou seja, essa lei do sexagenário ela só seria, eles só teriam a liberdade aos 63 anos, porque precisavam trabalhar 3 anos como forma de indenização. Já a lei de número 3.353, de 13 de maio de 1888, declara a extinta escravidão no Brasil, causando um efeito devastador, sim, necessário, mas toda a ausência de políticas públicas que defendessem os direitos do nosso povo coloca na rua centenas de milhares de pessoas pretas sem o menor preparo, sem nenhum direito à moradia, a indenizações, sem preparação para uma nova linha de trabalho, apenas sabendo trabalhar nas lavouras e como escravizados que eram. E essa liberdade causa o efeito do dia 14 de maio, em que hoje Justi é um grande culpado, eu diria, pela grande maioria da população, 95% da população carcerária no Brasil é de pessoas pretas, em que 95% das pessoas morando em situação de vulnerabilidade são pessoas pretas, e nas principais favelas eu diria, em uma palavra muito leve, nos bairros mais carentes do Brasil, também 95% das pessoas pretas. Porque essas migalhas que foram dadas no dia 14 de maio, como liberdade, fez com que uma grande parcela, grande número de pessoas dessa linhagem, esses escravizados, aí então libertos, eles fossem procurar o trabalho, eram negados os trabalhos, eram negados toda a condição de sobrevida e não justificando nem fazendo apologia ao erro, mas provocando com que grande parte dessas pessoas fossem ao crime,
precisavam roubar para sobreviver e fossem também absorvidos pelos subempregos, né? Os empregos em que os senhores de engenho não aceitavam fazer, liberava isso para que fosse feito pelo povo preto. Então, esse é um bate-papo, uma demonstração de que as leis que foram aprovadas ao longo do tempo justifica minimamente que hoje a gente consiga olhar para as cotas de pessoas pretas, não só nas universidades, mas nos concursos públicos, pela necessidade de equiparação social que essas leis provocaram ao longo do tempo. Contem comigo sempre, porque eu conto com vocês sempre.